Então, vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é Cristiano Cavalcante, começando mais um vídeo aqui, ao vivo. Nesse caso aqui, nós estamos aqui, maravilhosamente, aqui pelo Zoom. Acho que nunca fiz Zoom com tanta gente. Já fiz live com milhares de pessoas. Nós vemos tanto o rosto do céu, acho que eu nunca fiz. Muito legal isso. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Cavalcante. Deixa eu ver o que interessa falar para vocês aqui. Tenho 5 filhos, dá para ver aqui atrás, aqui, ó, 5 filhos, e vocês escutando umas gritarias de vez em quando aí. Quem é mãe sabe como que é. Tenho 10 anos de marketing digital, já fiz meu 8º dígito, já ganhei alguns prêmios, sou da equipe de mentores do Fluxo, e quero super agradecer aqui o convite aqui, tanto da Gi quanto do Ladeirinha, para poder fazer aqui com vocês hoje essa live aqui com os alunos, né, tirar dúvidas de vocês e tal. Então já separem aí. Vocês falaram que o áudio está ok, o vídeo está ok, então podemos tocar a bronca aqui. Quero, no começo, deixar aberto. Se a gente vê que as dúvidas estão muito sobre algum ponto específico, a gente fecha o conteúdo da live nesse assunto específico e vamos focar nas dúvidas lá. Mas nesse começo, acho que a gente pode deixar um pouco mais aberto para saber quais são os problemas que vocês têm, quais são as dúvidas que vocês têm. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Quem está com a mão levantada aí? Fala, Rafael. Você pode abrir o Rafael para mim, por favor, Patrícia? Oi, tá me ouvindo Fala, bem? Rafael. Beleza, meu querido? Fala, Cristiano, beleza, cara? Cristiano, dá um pouco aqui da visão do BO que tá rolando. Eu tô fazendo um perpétuo, já tô com a primeira parte do processo pronta. Curso está preparado, vídeo de vendas, página de vendas, anúncios de conversão usando a Mandala, anúncios de remarketing usando a Mandala. Dei start no tráfego, seguindo toda a metodologia, investi pouco mais de 4 vezes o valor do produto. Na verdade, chegou a 5 vezes contando com remarketing e 0 vendas. E aí, agora eu estou pensando o que eu posso fazer, para onde eu tenho que ir, qual caminho seguir. Não sei se refaço anúncio, se refaço vídeo de venda, se refaço página, se refaço tudo. Estou meio travado nesse ponto. Legal, legal. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, qual que é o produto, qual que é o quadro, a furadeira, o decorado, me passa aí. Qual que é o quadro? Tá, nós temos um produto de investimentos na Bolsa de Valores, Okay. chamado O Único Caminho. E o quadro na parede é investir na Bolsa de Valores sem perder dinheiro. Investir na Bolsa de Valores sem perder dinheiro. Ok. Qual que é a furadeira? Nós temos o método em si chama O Único Caminho, e nós temos algumas ferramentas dentro do método, né? A base do método é a bússola do lucro, que é um mecanismo que a gente criou para guiar a pessoa para ela não se perder no próximo passo que ela tem que dar. Ok. Então, vamos lá. Quais são aí os decorados para eu poder saber? Dá uns exemplos aí. Cara, a pessoa... Me dá um segundo que eu vou abrir aqui o QFD desse método, para eu não te dar... Mas assim, a pessoa não... Primeira coisa é não perder dinheiro na bolsa, né? Isso é uma coisa que acontece com muita gente, a gente vê acontecer, tem estatística, todo mundo fala muito sobre isso. Então, é justamente ter proteção e segurança nos investimentos. Peraí, deixa eu abrir aqui o meu QFD, que aí eu vou te passar certinho. Aqui. Liberdade financeira, conhecimento para ganhar mais dinheiro, investir gastando pouco tempo, depender cada vez menos de indicação de gerente de banco, isso é uma coisa que a gente bate muito, ter uma rentabilidade maior do que a renda fixa, ganhar da inflação, tudo isso é decorado. Legal, legal. Tá bom, tá bom. Ok, vamos começar pelo básico, então. Vamos pensar, você já tem algum aluno dessa metodologia? Nessa metodologia específica, não, mas a gente tinha um outro produto que a gente fazia lançamento até ano passado, e aí a gente teve 300 alunos nesse produto de lançamento, e aí os lançamentos não estavam fluindo tão bem, a gente estava se estressando muito, eu e meu sócio, e a gente acabou criando uma nova metodologia
Os princípios são os mesmos, mas o produto é outro, o curso é outro. Então, seguindo os ensinamentos do mentor, que é o meu sócio, a gente tem 300 alunos. Ok, Mas nesse curso especificamente, não. tá bom. E deixa eu entender uma coisa aqui. Quando você fala assim, investir sem perder dinheiro, para alguém que quer entrar na bolsa, isso é sedutor? Cara, é uma aposta que a gente fez, principalmente com base na pesquisa que a gente fez com os alunos que a gente tinha, que muitos deles não investiam antes de entrar no método porque achavam que bolsa de valores era uma furada, tinham tentado comprar ações e tinham desvalorizado muito. Tá, mas vamos cá. Então, Nesse lançamento anterior, nessa venda anterior que fez esses alunos entrarem, qual que era a chamada? Tinha isso? Ah, tinha. A gente seguia muito da parada do metodologia do Érico, né? Então a gente já usou, por exemplo, 12 meses de poupança em 30 dias. Mas uma das coisas que travou a gente é que com as mudanças, né, de taxa, de tudo, não é mais plausível isso do cenário que está hoje, entendeu? Então era uma promessa que era muito datada para um período específico e que hoje em dia não faz mais tanto sentido. tá bom. Então vamos lá. Eu vou apontar o que eu estou vendo de problema. A gente pode debater um pouquinho aqui. E depois eu vou dar para todo mundo que está acompanhando. Vi algumas pessoas comentando no chat aqui que tem esse problema também e tal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, uma questão técnica, gente. Quadro, a gente vai errar muito. Lembra que empreendedorismo não é escola. Lá errar era errado. Aqui não. Aqui quanto mais rápido você erra, melhor. Então, o que você tem que fazer? Você tem que prever isso. Olha, eu vou entrar aqui, vou investir tanto e vamos validar. Se está tudo seguindo a metodologia, muitas vezes o problema está na base do produto. Muitas vezes vai estar realmente os criativos não estão tão legais, a manual não está sendo bem utilizada assim. Mas se o problema está no quadro, não adianta você mexer lá nos criativos, porque vai bater aqui numa coisa mais básica, né? Então, aí você tem que fazer esse teste. Como é que você valida? Onde é que você vai mexer, então? Você tem 300 alunos. Você pode chegar e pedir ajuda deles. Botar esse pessoal numa live, ou então fazer uma enquete com eles, mandar pesquisa para eles e falar, olha, a gente está querendo abrir isso aqui para mais alunos e tal, e quem ajudar a gente com isso aqui, a gente vai dar 1 hora de uma live específica, eles vão passar um conteúdo top das galáxias lá. E aí você traz esse pessoal para poder te ajudar. Nessa hora, você tem que expor isso. O que vocês acham disso aqui? Por que vocês entraram no curso? Essa é a pergunta principal, gente, que vocês têm que responder. O produto atrativo, ele nasce com um quadro atrativo. Por que a pessoa entrou no curso? Não é por algo interessante que vai ter lá, não é isso. Não é algo que a pessoa precisa fazer, mas ela precisa disso, Cristiano. Não é por aí também. A lógica do quadro é o seguinte, é uma coisa que não precisa de explicação, você não tem que explicar para a pessoa, é uma coisa simples, ou seja, ela é fácil de entender, por isso que ela não precisa de explicação. Ao mesmo tempo, ela desperta muito desejo e é uma coisa só. Coisa única, muitas vezes a pessoa confunde achando que é uma coisa exclusiva no mercado. Não é essa a ideia. Quando o Ladeira fala coisa única, quer dizer que é uma coisa só, não é tem filhos fortes e saudáveis. Ou é forte ou é saudável, é uma coisa só. Então, o que eu acho? A sua, ela é simples, dá para entender ela, não precisa de muita explicação, é uma coisa só. Eu vou investir sem perder grana. Só que não me parece que ela é, de fato, um fruto de desejo da pessoa. Por que eu vou dizer isso? Porque me parece que você pegou o público mais difícil para poder converter. Porque uma coisa é um benefício que a pessoa teve quando fez a sua metodologia. Antes eu achava que isso aqui era um cassino, que a gente tinha medo, que não sei o que mais. Agora eu descobri que tem um jeito de fazer isso aqui em que eu posso me blindar, não vou perder tanto dinheiro. De repente colocar uns gatilhos, ou usar opção, alguma coisa. Então tem várias estratégias que você vai ensinar para eles. De repente separar uma parte em renda fixa para poder bancar o investimento na renda variável, de tal forma que você perder lá, está tudo bem. No final das contas está empatando, então você está correndo o risco de ganhar dinheiro, mas não está perdendo dinheiro. Então existe uma estratégia que vai trazer isso para as pessoas, mas isso não é necessariamente o motivo pelo qual elas vão entrar ali. Vou dar um exemplo básico para vocês aqui. Dá para vocês verem que eu sou gordo, sou acima do peso.
Esse hora que vocês falam assim, não, você está bem. E aí o que acontece? Eu escutei 1 milhão de propagandas falando, Xande, você tem que ir para academia. Você tem que ir para academia por causa da sua saúde, a saúde. Minha mãe vem falar comigo, a saúde e tal. Aí teve um dia que eu peguei e falei, poxa, eu vou lembrar dos meus tempos que eu fazia jiu-jitsu, judô. Eu falei, vou malhar um pouquinho aqui. Aí eu cheguei em casa, minha mulher olhou para mim e falou assim, nossa, mas você tá viril, hein? Eu falei, nossa, eu fiquei 6 meses sem faltar um dia na academia. Então, o que acontece? Eu ter saúde é uma coisa bacana? É, mas não é o motivo pelo qual isso vai me fazer chegar lá. Não é. O que vende, gente? São duas coisas. Desde que o mundo é mundo. Ou é dor, ou é um desejo. São as duas coisas que funcionam. Quando você faz um quadro, lá tem que ter uma baita de uma dor, que é aquele que incomoda o seu público, e não é o caso. Eu já te explico por que não é o caso. Ou tem que ter um baita desejo que atrai aquele público de uma forma fantástica. Então, o que acontece? E aqui a gente está falando de... Não que você não possa, lá na frente, fazer um quadro, uma técnica mais avançada, você trabalhar com 3, 4, 5 quadros em paralelo, para atrair outros públicos, mas no começo, qual que é o nosso foco aqui? Vamos falar aqui, no e propriamente, ganhar dinheiro. Vocês estão aqui para ganhar dinheiro, ponto. Então, você tem que ir no público que está mais pronto para poder comprar de você. O quadro tem que ir nessa direção. E o que acontece aqui? Tem duas coisas aqui que elas estão em conflito. Muita gente confunde aquilo que é contraintuitivo, com coisas conflituosas. Então, anotem isso aqui é importante. Esse erro muita gente comete. Coisas contraintuitivas, elas são muito fortes. O Leandro fala muito delas. Só que você tem que querer as duas coisas. Você tem que querer. O conflituoso é um pouco diferente. As duas coisas não me atraem, necessariamente. E eu estou pronto para investir na Bolsa de Valores, eu estou pronto para virar um aluno seu, o que eu penso? Eu estou entrando na Bolsa para quê? Para ganhar dinheiro. É a ganância. No sentido bom, tá? É o greed, né, do inglês, né? Você está indo lá para ganhar dinheiro. E quando eu vejo isso aqui, eu investi na Bolsa sem perder dinheiro, eu penso, vou ganhar uma mixaria nisso aqui. Vai ser aquela coisa toda muito... Eu não vou correr risco demais e tal. Ah, mas e o outro cara, Cris, que ele é extremamente medroso para poder investir na Bolsa? Esse cara, o tempo de conversão dele vai ser muito maior. A curva de conversão dele vai ser muito maior. Esse é o cara que, nesse momento, ele está com muito menos prontidão para poder comprar. Você vai ter que para esse cara, talvez numa etapa seguinte, quando você for aumentar a sua base, aí sim, você trazer esse cara lá para um processo de descoberta, depois de relacionamento, para depois chegar em conversão e remarketing. Vai fazer mais sentido, assim, vai fluir melhor para esse tipo de gente. No começo, ao contrário. Por que eu investir com você na Bolsa vai funcionar? Entende? Então, esse termo, sem perder dinheiro, ele é conflituoso de todas as formas. O cara que pensa em perder dinheiro quando está entrando na Bolsa de Valores, ele não quer entrar na Bolsa de Valores. Vai ser difícil você converter esse cara. Então, você pode trazer vários outros elementos que vão na mesma linha, mas que a energia, a ideia por trás desse complemento aqui funcione melhor. Por exemplo, o pessoal tem algumas ideias boas por aqui, olha só. Invista na Bolsa de Valores com segurança. Eu ainda acho que carrega um pouco dessa energia. Mas já fica melhor do que perder dinheiro. Perder dinheiro é uma desgraça. Tu bota isso no quadro. Essa parada funcionou bem, por exemplo, em criativo. Eu tive criativo que performou bem justamente falando assim, investir na Bolsa é fácil, mas investir para ganhar E aí... Mas o que acontece? Pessoas medrosas, normalmente, ela é o tipo de gente que é sempre muito... gosta de controlar tudo, gosta de ver tudo. A pessoa que vai comprar um curso, por exemplo, ela pesquisa antes 50 cursos antes. Ela vai comprar um livro, ela olha 50 livros antes. Então, essa pessoa vai entrar. Ela vai ver o que é aquilo ali. E o tempo de conversão dela vai ser gigantesco, exatamente porque ela é assim. Para você pegar esse negócio e conseguir tração mais rápido no mercado, eu iria no público mais fácil. Que é o cara que quer o quê? Ele quer construir, ele quer aprender a investir. Aprenda a investir de forma sólida.
Pronto, um troço assim que talvez não esteja tão específico, mas ele vai mais na linha dessa pessoa. Potencialize sua renda mensal com investimento na bolsa. Então, assim, então, invista na bolsa de valores, mas alguma outra pegada que atrai esse pessoal, construindo um patrimônio, pensando em longo prazo, pensando no curto prazo. Então, assim, na minha cabeça, o problema principal que você me descreveu até agora aqui está no quadro. Eu pegaria outra coisa, por exemplo, assim, e fala um pouco mais de característica do seu produto. Vocês fazem o quê? É day trade? É hold? Não, a parada é swing trade com basicamente 90% análise gráfica, buscando ganhos pequenos, porém constantes. Então, ao invés de a gente entrar numa operação para ganhar muito e correr mais risco, porque a gente está posicionado, então a gente está exposto ao risco, a ideia é entrar numa operação que está mais direcionada para ter um lucro menor, porém constante, e aí a taxa de assertividade é maior e você fica líquido a maior parte do tempo. Então, por exemplo, nos fundamentos é justamente isso, ficar líquido a maior parte do tempo, porque o dinheiro na minha mão está protegido. Se eu estiver posicionado numa empresa, eu corro todos os riscos daquela empresa. Entendi. Aqui a gente não vai conseguir aprofundar muito isso, eu teria que fazer uma análise mesmo, quando a gente faz um fluxo, né, uma hora e meia para poder chegar num quadro aí, realmente de outro patamar, assim, mas eu iria mais buscando energias de ganho, ganância no sentido positivo. Essas coisas que você falou são legais. Por exemplo, ganhe dinheiro na bolsa de forma consistente. Invista na bolsa e ganhe... Não, aí já são duas ideias. Então, isso de você ganhar dinheiro na bolsa de forma consistente, eu iria mais para esse tipo de lado. Então, eu acho que isso é algo que é extremamente valioso você explorar. Mas eu quero ser diferentão. Eu quero, cara, primeiro tracione o seu produto no mercado. Você tem que tracionar o produto no mercado. Pra você ganhar dinheiro. Sim. Depois você inventa a moda. Depois você vai querer ser o diferentão, não tem problema. O que o Ladeirinha poderia fazer? Ele poderia chegar e falar para vocês, não, você vai venda no marketing digital sem ter grandes prejuízos. Você concorda que é menos atrativo do que simplesmente, bem menos atrativo do que vender todo dia? Uhum. Ganhe dinheiro na bolsa todo dia, ganhe dinheiro na bolsa toda semana, ganhe dinheiro na bolsa com consistência, do que invista com segurança. Então, assim, claro que tudo isso depende do público, né? Não, mas já me deu uma clareza. E é isso, Caramba. pô. Porque, assim, os dois nomes, O Único Caminho e Bússola do Lucro, são nomes bem legais. Bem legais mesmo. Talvez eu até subisse o lucro para o quadro, porque aí você libera a furadeira para ficar o único caminho. Então, lucre na bolsa de forma consistente, em vez de ganhar dinheiro, por exemplo. Lucre na bolsa de forma consistente. Então, tá lá a propaganda, vamos fazer um de reflexão aqui. Rapidinho aqui, para todo mundo ver aqui. Cristiano criando propaganda em tempo real. Olha só como é que funciona aqui. Então, tá lá. Vamos fazer um de reflexão aqui. Então, vai ser uma situação... Vou dar um exemplo aqui que eu dei para muito mentorado meu, que é um exemplo bem legal, né? Que é assim, vamos supor... Porque assim, a gente sempre quer fazer propaganda, a gente quer que o expert fique aparecendo e falando, né? É aquele vício, né? Que funciona, claro que funciona, mas você pode usar as coisas mais raízes, né? Todo santo dia, né? Então, o que acontece? Uma situação... Ou não tem nem como produzir, porque eles não tem nem como gravar. Pô, vai nesses bancos de vídeos gratuitos ou pagos que tem por aí, pega um vídeo lá de um cara que está no computador trabalhando e você vê que ele está incomodado. Ele levanta, ora, daqui a pouco a cena está ele na janela olhando para fora, depois ele volta e senta na mesa. Essa é a cena, fechou, Rafael? Uhum. E aí, o que a gente vai colocar? No fundo, você vai colocar um voice-over, vai ser uma voz. E as pessoas vão associar que aquilo ali são os pensamentos dele. Ponto. E aí, enquanto a voz vai correndo, você vai legendando. Se você não gosta de legenda, você pega as principais palavras, coloca de um lado, coloca do outro. Nossa, eu dei muito esse exemplo. Né? E aí, olha só, como é que é a propaganda? Poxa, quero tanto investir na bolsa, não aguento mais meu trabalho atual. Quero ter liberdade e tal, aí corta, mostra o carro, alguma coisa. Na bolsa tem hora que eu ganho, tem hora que eu perco. Queria uma coisa mais consistente. Eu quero ser um profissional nisso. Como é que eu faço? Será que tem um jeito? Será que tem?
Ele levanta, aí a tela fica branca, escreve assim: tem lucre na bolsa de forma consistente. Se torne finalmente independente. Conheça o único caminho. E não saiba mais. Então, o que acontece? Esse tipo de pegada que eu dei aqui para a propaganda é focado em quê? Um cara que já investe, mas ele não vira ali de forma consistente aquele resultado. Se for um cara que vai começar a investir no público naquele momento, eu faria diferente. Eu faria um cara, por exemplo, cheio de livros assim numa mesa, né? E olhando, vou começar a investir. Pô, mas eu vou ter que ler tudo isso, depois eu vou acabar fazendo coisa errada. Poxa, eu não sei o que mais e tal. E aí a tela fica preta, o cara continua falando no fundo assim, mostrando assim: tá pensando em investir na bolsa? Se identificou? Que tal ser assim? Aí mostra o cara felizão, tomando café ali e tal, mexendo, aí mostra com poder uns gráficos assim bonitões e tal. E aí ele escreve assim, né, no papel assim, né, mais uma semana lucrando. Que show, tá dando certo. Tal. E aí, qual dos dois é você? Que não, qual dos dois você quer ser? Aí bota um do lado do outro, assim, um preto e branco, o cara com tanto de livro, morrendo de medo, e o outro, o cara lá tomando café e contando com os amigos dele, para aquela coisa. Então, lembra, você tem uma escolha. Aí aparece escrito: lucre na bolsa de forma consistente e tenha resultados reais. Conheça o único caminho, que ninguém saiba mais. Então, pronto, eu criei aqui. Claro que não está tão bom as duas que eu criei, mas é para vocês poderem pegar a ideia. Não, já escrevi mais duas aqui, inclusive, enquanto você foi falando. E assim, caiu como uma luva, porque amanhã eu tenho gravação marcada, justamente para falar sobre isso. Então, deixa eu só ver se eu peguei a ideia. O meu raciocínio, inicialmente, era: eu tenho alguns criativos que performaram bem. Uhum. Claramente, o criativo estava ok, porque o meu CTR estava bom, só que chegava na página e não convertia. Então, o problema estava ali. Ou página, ou vídeo, ou quadro, alguma coisa. Então, eu estava pensando em refazer página e refazer vídeo. Refazer o vídeo de vendas. Agora que você falou no quadro, eu vou fazer um brainstorm aqui com o meu sócio para a gente falar um pouco sobre essa parada do quadro. Pegar, anotei, por exemplo, lucro na bolsa todos os meses, ou lucro de forma consistente na bolsa de valores. Essa pegada eu gosto, eu acho que faz sentido para o que a gente quer. E aí eu vou refazer, já refiz a cópia do vídeo de vendas, vou só agora adequar ela para esse novo quadro, com essa pegada mais positiva, mais ganhe, mais lucre, e aí refazer os criativos com essa mesma vibe de lucre, ganhe, e aí depois disso eu posso testar, por exemplo, pegar o cara que já está no negativo e bater num segundo momento, né? Que é justamente o que o Ladeira fala. No segundo momento eu faço outra página de vendas com outro vídeo, com outro quadro para outro público. Mas isso assim, porque uma coisa importante que você tem que validar sempre tem que ficar atento, é a tal da congruência. Se tem um criativo que está convertendo muito, é legal você criar uma página separada e replicar aqueles criativos e colocar para poder jogar tráfego nessa página. Mas, pelo que eu entendi, já estava congruente. Tanto os criativos estavam focando em não perder dinheiro, quanto na página já estava assim. Então, não tinha mais para onde otimizar. Era só deixar o Instagram, o Facebook gastar, o YouTube, o Google gastar rios de dinheiro até achar esse pessoal, porque uma hora ia converter. Provavelmente no remarketing, no relacionamento. Mas o custo de conversão, o seu custo de aquisição ia ser mais alto, porque esse cliente é mais difícil de pegar. Eu iria logo em quem está pronto. E aí, urgência oculta ali, oportunidade de prontidão direto ali. Ali em cima para essa pessoa. Fechou? Perfeito, cara. Obrigadão, Cristiano. Vou deixar você tocar o barco aí e já vou bater cabeça aqui um pouquinho, ficar por aqui. Beleza, Rafa. Obrigadão, cara. Chamando de Rafa já, a primeira aula minha aqui com vocês aqui. Beleza, vamos pegar uma mulher agora, né? Pegamos um homem, ainda mais que essa semana foi Dia das Mulheres, né? Vamos lá, Priscila, você que mexeu tanto aí, abra seu áudio aí, minha querida. Dá seu grito aí. E fala aí qual que é o pepino para a gente descascar aqui, o abacaxi. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, e você? Tudo já. Gente, para quem chegou depois e não me conhece, eu sou um dos mentores da equipe do Fluxo aqui. E aí a Gi e o Ladeira me convidaram aqui para poder vir tirar dúvidas de vocês hoje aqui. Então, se vocês estão gostando, sejam bem-vindos. O Fluxo é assim, é disso para melhor. Então, vamos trabalhar. Vamos lá, Priscila. Vamos lá. Cristiano, a minha história é um pouco parecida com o do Rafa aqui.
Eu já vinha do Fórmula, eu tentei fazer lançamentos pelo Fórmula e todos foram muito fracassados. Claro que, por eu estar sozinha, eu também tive aquela questão de me auto-sabotar em alguns processos do próprio Fórmula, tá? Mas tudo bem. Aí eu entendi que o meu produto, por ser um produto de saúde, que atende as mulheres de forma urgente, ele precisaria estar no Perpétuo. E foi através, né, desse insight que o Ladeirinha acabou me dando numa das lives dele, eu falei, cara, eu preciso ir para o Perpétuo, meu negócio não é lançamento. Então, o que é o meu QFD, né, o meu quadro na parede? É ajudar as mulheres a reduzirem as cólicas da endometriose e da adenomiose, reduzir sintomas, gerar mais disposição e reconquistar saúde e qualidade de vida. Porque essas doenças, para algumas mulheres, chegam até a incapacitá-las, né? E aí eu aproveitei, claro, esse mês para fazer, né, começar o Perpétuo. Então, eu comecei a fazer os anúncios no dia 22 de fevereiro. Só que eu não vendi nada. Até agora eu não vendi nada. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E eu segui o método certinho. Eu falei assim, não, é isso aqui que eu preciso. Vou seguir o Venda Todo Santo Dia certinho. Aí fiz uma página de vendas, que eu fiquei 15 dias fazendo a página de vendas, seguindo todo passo a passo, não deixei faltar nada, sabe? Aquela coisa assim, com maior preciosidade. Tanto que meu vídeo ficou enorme, 40 minutos meu vídeo da página de vendas, né? Mas eu precisava explicar por quê? Porque é um método que eu passei, venci essas duas doenças, então eu tenho ali, né, a história tem a jornada do herói, tem o que eu me apliquei, que são tratamentos naturais, né? Eu usei de terapias holísticas, né, de técnicas holísticas para sair do quadro da doença. E desde então eu falei, cara, eu preciso passar isso para outras mulheres, ajudá-las nesse processo, e assim foi, né? Só que eu não estou convertendo, isso está me trazendo um desespero enorme. Eu já estou há muito tempo tentando fazer esses lançamentos, meu dinheiro secou, e eu falei, cara, e agora eu tenho que continuar, o que eu faço? Estou desesperada. Então, vamos lá. Primeiro de tudo aí, parabéns pelo seu esforço aí, não é fácil persistir. Obrigada. Só quem passou o chão de fábrica. Eu nunca esqueço, eu saindo do escritório, cheguei para minha mulher e falei assim para ela, aí, como é que foi? Falei, não vendeu nada. Ela, sério? Falei, mentira, vendeu um. Vendeu um. E aí foi desesperador. Abala o casamento, né? Não, graças a Deus o nosso era bem sólido. O nosso era bem sólido. A questão é que a gente estava para ser colocado para fora de casa. Já estava indo para o terceiro ou quarto mês de aluguel, nossos filhos não podiam entrar mais na escola porque a mensalidade estava atrasada há muito tempo. Então, assim, eu sei o que é passar por isso aí. E a lógica, para você sempre se manter no foco, é você entender que você vai errar sempre. Você vai errar sempre. A diferença é que às vezes você está errando e está ganhando 50 mil por mês. Mas você continua errando. Você vai errando outras coisas, vai corrigindo. Daqui a pouco você está ganhando 120 por mês. Você continua errando. Então, errar, você vai errar. Então, sendo bastante franco, ninguém segue a metodologia certinho. E mesmo quem segue vai errar. É natural. A sua mentalidade não pode ser, eu fiz tudo certo, por que deu errado? Não, a sua mentalidade tem que ser sempre essa. O que eu fiz que está tão errado que eu não estou conseguindo vender nada? Onde é que está o ponto principal? Porque aí, trazendo um pouquinho da minha história de novo, quem quer mais que quer escutar o resto da minha história aqui? Não, eu estou enchendo o saco de você. Está enchendo o saco, né? Vai embora, né? Vai embora. Quem quer, faz aí. Você quer? Então tá bom. E aí eu fiz o que a gente tem que fazer. Procurei quem está mais tempo na estrada. Procurei. E o que acontece? Muitas vezes a gente não tem acesso ao professor. O professor, às vezes, está muito distante da gente, mas às vezes um colega já performou bem, alguém que você conheceu num grupo dos alunos, já teve resultado. E tem que chegar para a pessoa e falar, olha, eu fiz isso e isso, dá para você me ajudar? Isso encurta muito o caminho.
E de repente você não vai ter acesso ao fulano, Beltrano, você tem que dar o seu jeito de entender onde você errou. Porque se você errou, eu já vi aqui, muita gente já viu aqui, muita gente poderia ter te falado já aqui, se tivesse procurado eles no grupo, alguma coisa assim. Mas, sem isso, a gente leva muito tempo. Por isso que a mentoria é muito valiosa, por exemplo. Estou que falo dela aqui, porque eu sou mentor lá, tá, gente? Então, eu adoro o projeto, então vocês se desculpem. Mas para contar para vocês o resto da história, olha só. Eu procurei, na época, quem tinha me vendido o curso. Ele falou, na época, né, o pessoal falou assim, não, olha, não vou dar nenhum bônus para você comprar de mim um curso como afiliado, não. Mas você vai ter uma hora de mentoria comigo. Eu comprei com ele por causa disso. E olha, eu fiquei uma semana praticamente sem dormir. Debriefei, revi o curso todo, analisei tudo que eu tinha feito, levei para ele. E ele falou assim, Cristiano, eu falei, achei 22 erros, vou corrigir os erros. Ele, beleza, no próximo, em vez de você vender um, você vai vender 5. Vender 6, não era o que eu queria. Eu falei, o que eu não estou vendo? Sabe aquela história do elefante rosa? Você está dentro de um quarto, tem um elefante rosa atrás de você. Ele é tão grande que você acha que é a parede. Ele me afastou dela e mostrou, tem um elefante rosa aqui. O principal erro eu não tinha visto, eu ia errar de novo. E eu corrigi os 22 erros, mais aquele erro principal, e aí passou mais um mês, e aí a história foi diferente. Eu saí do quarto assim, eu estava assim. E minha mulher veio, né? Ela não sabia se perguntava ou não, sabe quando você vê que a pessoa está sofrendo, quando chega, se eu perguntar e ele não tiver conseguido, será que ele vai aguentar? Então, minha mulher, assim, gente, sou apaixonado por ela. Aí ela falou, e aí? Eu virei assim para ela e falei, fiz 50 mil. Ela olhou assim, 50 mil? E quem nunca viu tanto dinheiro assim? Ele tá rico! Tu vai fazer o quê? Eu falei, vou correndo lá pagar agora esse aluguel e tal. Então, assim, eu ia errar de novo se não tivesse perguntado para a pessoa. Teu erro é muito simples, você não tem um quadro. Uhum. Você não tem um quadro. Você falou uma série de benefícios, mas o quadro é uma coisa. Você falou, eu ajudo a pessoa com isso, para aquilo e para aquilo outro, e também assim, assim assado. Não é assim. O quadro ele tem que... Pode falar. Inclusive, assim, eu até, quando eu escrevi o meu quadro aqui, eu falei assim, realmente tenho muitos benefícios, mas o meu principal é tirar a mulher da dor. Eu tenho... Isso. Que é a dor da fratura exposta, né? Qual que é a dor onde ela sente? No ventre. O ventre dela dói de um jeito tão absurdo que ela não consegue trabalhar, não consegue morar, não consegue estar com filho, não consegue fazer nada, né? E eu trabalhei também o quadro em cima da dor, mas é esse elefante rosa que você está falando, ele está em algum lugar que eu não sei onde é, e me faz falta fazer essa troca com as pessoas, mas eu não sei onde achar os meus colegas de turma. Eu não sei quem são, eu achei também conveniente. Quem são, onde moram, o que frequentam, entendeu? E tal. Exatamente. Pois é. Mas, assim, é crucial ter um bom network. E tem que se virar. Vocês têm que realmente terem pessoas para poder conversando. O que você não pode fazer muito é pedir dica de uma pessoa que está mais ou menos no mesmo nível que você. Porque isso vai ser o bom e velho... A pessoa até comentou no chat, um cego guiando outro cego. Mas entre os alunos, sempre tem alguém que já está despontando. Essa pessoa normalmente quer ajudar. Porque ninguém sabe onde é que cada um vai estar daqui a 5 anos. Então, o segredo é esse. Você tem que ter uma turma para você poder acessar isso mais rápido. Mas vamos lá, vamos trabalhar o seu quadro específico aqui. Quais são... O principal benefício é o quê? Não sentir dor? Ela sair do quadro de dor. Sair do quadro de dor. Dor por causa de quê? Por causa da endometriose e da adenomiose, que são duas doenças que acometem o útero da mulher. Desculpa aí. Endometriose e adenomiose. E a pessoa que tem isso é uma doença. Isso. Ela não se cura, ela aprende a lidar com isso, né? Eu me curei, e algumas do meu piloto teste, que eu usei, eu pedi ajuda a algumas mulheres, apliquei esse método nessas mulheres,
e eu tive 85% de resultado positivo, 85% dessas mulheres saíram da doença, né? Mas eu não posso prometer autocura, eu não posso prometer cura, né? É difícil de prometer cura. Então, o que eu posso prometer para elas? Reduzir e sair do quadro de dor. Por que você não pode prometer? Porque nem toda mulher está comprometida a isso, porque tem fatores emocionais, tem fatores psicológicos, tem uma certa codependência. Isso é possível e é altamente, você me falou aí, estatisticamente, altamente provável. É provável, então, sim. Sendo franco, eu não vejo problema em você colocar isso. Deixa eu dar um exemplo para você. Sei lá, vou pegar um exemplo aqui, porque aqui eu não posso passar para vocês números reais, né, motivos outros. Mas, por exemplo, vamos supor que um mentorado meu faturou, mês passado, 120 mil. Vamos supor. E ele não vendeu todo dia. Você acha que ele está triste? Claro Teve que uns não. 2 dias lá que ele não fez venda. Você acha que ele está chateado? Não vendi todo dia. Leandro é um idiota. Você acha que ele está? Não, de forma alguma. Então, o ponto é esse. O que você tem que ver é o ganho real que a pessoa tem. Se aquilo ali for possível, for atrativo para a pessoa, o quadro tem que ir nessa direção. Me fala de novo o seu quadro atual aí. Reduzir e eliminar as cólicas, as dores e os sintomas da endometriose e adenomiose. Calma. Reduzir e eliminar as dores, como que é? As cólicas. As cólicas e sintomas da endometriose e adenomiose. E a adenomiose. Ok. Isso. Então, qual que é a ideia? Vamos comparar as duas agora. Tá. Vou fazer aqui com vocês agora. Passar uma propaganda bacana lá para a pessoa. A pessoa assistiu aquilo ali e no final aparece assim: reduz e elimina as cólicas, sintomas, as dores da endometriose e adenomiose com a técnica tal. Clique no Saiba Mais. Ou aparece escrito assim: cure a endometriose e fique livre da dor. Conheça o método tal. Clique no Saiba Mais. Qual dos dois? Eu não sei. Qual dos dois aí, gente? Qual dos dois aí? O pessoal está perguntando se eu sou médica. Eu não sou médica, eu sou terapeuta holística. Era uma vez endometriose. O segundo. Por quê? Porque o segundo eu bato direto na dor. Ele é simples, não precisa explicar. Ele é direto, ele é atrativo. Eu vou curar minha endometriose. É uma promessa só, é curta e você fixa nelas. Gente, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês que é muito importante, presta atenção. Fica até de dica. Tudo que vocês precisam tem no 90 Santo Dia, tá, gente? Mas eu vou citar uma coisa para quem quiser entender um pouco mais, às vezes, do que tem por trás, né? Tem um livro chamado Posicionamento, de um cara chamado Al Ries. A-L-R-I-E-S. Posicionamento. Esse livro explica essa questão do posicionamento muito, muito bem explicado. E o quadro, sem vocês perceberem, vocês vão ser, assim, impactados com essa técnica de posicionamento, porque o Ladeirinha, ele é muito inteligente. A construção é perfeita. Quer ver só? Quando eu falo em lançamento, quem que vocês lembram? Do Érico. Todo mundo concorda? Se eu falar vender todo dia. O Ladeirinha. Se eu falo refrigerante. Coca-Cola. Até quem odeia fala, eu odeio, mas é Coca-Cola. Isso é técnica de posicionamento. Então, isso está lá, desde o Kotler, desde o Al Ries, do Jack True, e está aqui para vocês. O livro é basicamente isso, posicionamento, desse cara chamado A-L-R-I-E-S. Então, quando você martela isso nos seus criativos, principalmente no começo, você vai gerando um branding violento de posicionamento para você. De tal forma, se você usou a técnica correta, você conseguiu vender, você escalou, tem uma hora que o pessoal começa a associar o quê? Cara, você quer curar a endometriose? Cara, é a Priscila Sanches, procura ela, cara. Procura a Priscila Sanches. É com ela. Quer curar a endometriose? É isso. Então, você toma conta desse posicionamento mental que as pessoas têm.
de tal forma que daqui a pouco tem lá no Instagram, tem um Instagram, por exemplo, deixa eu pensar o nome aqui, da Amanda Nunes, estou inventando o nome aqui, nem sei se existe, tem a Amanda Araújo, que eu não, mas eu inventei o nome aqui, tá? E aí ela chega lá, famosona e tal, aquela coisa influencer lá, 1 milhão de seguidores. Ah, mas eu não consigo trabalhar porque minha endometriose não deixa. Menina, ela responde assim nos stories dela. Você tem que ficar livre disso. Aí ela vai e te marca. Priscila, olha só, tô te mandando aí a fulana. Resolve o caso dela aí. Tem que ser assim, as pessoas têm que associar, tem que ser comum. Cara, tu quer vender todo dia? É uma ladeirinha, aí acabou. Por isso que quanto mais curto, mais interessante, mais genial você consegue montar o seu quadro, melhor vai ser. O seu quadro não está bem definido. Te aconselho fortemente a assistir de novo a aula, de novo a lives que tenham tido sobre o quadro, para você pensar sobre isso e matutar. Porque eu sei, às vezes no começo a gente faz de qualquer jeito, porque a gente quer entrar em campo. Mas quando chega nessa situação que você está no desespero, a gente começa a tomar qualquer decisão, a gente quer ver o dinheiro para ontem. Isso normalmente faz a gente não tomar decisões boas. Então, eu acho que você tem que trabalhar, sabe? Você tem que dar uma olhada nisso aí. Então, eu só tenho receio realmente de usar a palavra cura por causa do Facebook e do Google, né? Porque eu posso ser bloqueado por prometer uma coisa que acho que nem médico pode prometer cura. Ok, então vamos pegar outra coisa. Elimine as dores, pode ou não? Pode, isso é o que eu estava usando. Não, você estava usando reduzir e eliminar as dores cólicas e sintomas da endometriose e adenominosas. Isso. É diferente. Elimine as dores da endometriose. Ah, mas eu tenho outro lá também. Faz outro quadro para o outro. Escolhe um no começo, que é mais comum, e ataca ele. Entendi. Então, é mais uma troca de palavras do que de ideia. O que eu acho é que o seu quadro não seguiu a técnica do Venda Todo Santo Dia. O seu quadro parece que você quis explicar tudo o que você faz, em vez de... Essa técnica aqui é muito boa, gente, para quadro aqui. Vocês me dão aqui mais uns 5, 7 minutinhos para explicar como que eu faço os quadros dos meus projetos hoje? Vocês dão ok de vocês aí. Beleza. Como é que eu faço? Eu faço assim. Eu listo todos os benefícios. Eu começo por aqui. Então, por exemplo, eu vou listar aqui, a pessoa não vai ter mais dor, a pessoa vai ter menos estresse, ela vai ser mais livre, e vou listando isso, aquilo, outro. No final, eu vou ter uma quantidade de benefícios gigantesca que a pessoa tem. Depois eu vou listar um tanto de problema. Lembra? Quais são as duas coisas que vendem? Dor e desejo. Eu comecei pelo desejo aqui, que são benefícios, e depois eu vou listar aqui as dores que a pessoa tem. Pá. E agora eu vou falar uma coisa aqui, espero que não confunda vocês, mas vamos lá. Qual que é a lógica? No meio daquele tanto de coisa, tem uma que quando você lê assim é absurda. Você fala, isso aqui é fenomenal. É uma coisa. Por isso que é bom a gente listar muita urgência oculta, muita oportunidade, muito sonho, muita dor. É um exercício. Por isso que é bom rodar pesquisa. Rodar pesquisa é bom, você vai ver por que as pessoas fizeram aquilo, por que as pessoas estavam lá. E esse centro é o que eu costumo colocar no quadro. Só que muitas vezes ele não é palpável. Ele não é uma coisa tangível. A pessoa vai ser mais feliz. Isso não é tangível. Então ele era o melhor, mas ele não serve. Eu tiro dele e coloco do lado. Qual que é o segundo melhor? E uma hora você pega um desses quadros, então lembra só uma coisa. Não fala quais são os benefícios. É reduzir, eliminar. Não, é reduzir ou eliminar. O que é mais? É reduzir as dores, eliminar as cólicas. Coloca todos eles. Você não sabe qual é mais forte? Pergunta para quem teve isso já, você já teve, pergunta para outras pessoas. O que é mais importante disso aqui? E aí tem um lá que grita. E o resto vira o quê? Vira decorado. Pronto. O que o Ladeirinha podia ter colocado? Construa um negócio online. Venda todo dia. E o que acontece? Quando você pega uma coisa e coloca lá, a relação, olha só, de causa e consequência, ela muda. Porque, olha aqui, se eu coloco no quadro vender todo dia, eu construir um negócio online é uma consequência. Todo mundo concorda? Beleza. Se eu coloco no meu quadro construa um negócio online,
Vender todo dia não é uma consequência. É um meio. Então, vender todo dia viraria a furadeira. Entenderam o que eu fiz aqui ou foi muito rápido? De novo, para vocês poderem pegar. Dependendo do que eu coloco no quadro, uma coisa vira consequência e a outra coisa vira causa. Lembra que é quadro, furadeira e decorado. Se eu coloco no meu quadro vender todo dia, eu vou ter um negócio online. Construa um negócio online, a consequência não é eu vender todo dia. Isso aqui é um meio. Como é que eu vou ter esse negócio online? Vendendo todo dia. E qual que é a consequência do teu negócio online? Eu vou ter uma renda extra, eu vou ter mais liberdade. Então, os seus decorados vão mudar de acordo com o quadro que você escolheu para aquela campanha que você está fazendo para vender o seu produto. Então, quando você coloca para a mulher assim, ó, reduza, ou então elimine, vou botar elimine. Elimine as dores da endometriose. Quais são as consequências de eu não ter mais dor da endometriose? Recupere a alegria de viver, brinque novamente com seus filhos, retome, tenha uma relação novamente saudável com seu marido, trabalhe sem se sentir penoso. São coisas que são relacionadas a isso, as consequências de eu ter eliminado as dores. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Uhum. Agora, vai que dessas coisas todas, o principal ponto seu, que você descobre que as mulheres mais querem, no fundo, não é o caso, é só um exemplo. Por exemplo, reconstruir a relação com o marido. Vamos supor que fosse isso. Não é o que o seu caso não tem nada a ver, mas se fosse. Eu colocaria isso lá no quadro. E aí, eliminar as dores da endometriose, deixa de ser o quadro e vira furadeira. Como é que eu vou reconstruir a minha relação com o meu marido? Eliminando as dores da endometriose. E ao reconstruir, o que eu vou ter? Você vai recuperar o seu parceiro, vai viver novamente o amor na sua vida. Então é isso. Então, muitas das consequências positivas, você vai fazer esse jogo. Vamos botar isso no quadro. O que vira consequência? Qual é a furadeira que eu tenho que destacar para isso que acontecer? Então, de maneira simples para você, escolha uma e trabalhe em uma. Esse é o principal. Sem isso, você não vai atrair as pessoas mesmo. E lembra, os seus criativos, eles têm que ser focados. Eu queria responder mais uma, se desse tempo eu queria fazer como se fosse um workshop com vocês rapidinho, para vocês verem como é que eu crio propaganda na prática, se desse tempo. A gente tem 1h20 só, né? Porque aí vocês podiam ver eu criando, como é que eu faço. Porque eu vejo que muita gente tem dificuldade nisso. O outro problema poderia ser o quê, além do quadro? Seria os criativos não estarem tão bons. Eles não estarem tão legais assim. Eles não estarem comunicando de verdade. O quadro, a furadeira e o decorado. Então, eu acho que se der tempo a gente faz no final. Mas é isso. Então, simplifica o seu quadro. Se você não sabe o que é, pergunta para as pessoas, faz uma entrevista, vai atrás que já teve isso, e pergunta, olha, para você, o que seria mais importante? Para mim, vai ter alguma coisa a ver com o eliminador. Eu iria por esse caminho. Elimine a dor da... Eu usei eu usei 3 criativos. Um falando de eliminador, outra da liberdade, que foi a Ana que deu a ideia aqui, que foi bem legal, o pessoal gostou. Eu usei também essa questão da liberdade. E aí eu usei o outro como uma reconquista de saúde, entendeu? A mulher, ela pode reconquistar a saúde, ela pode ter qualidade de vida, mesmo tendo endometriose e adenomiose. Eu usei essas 3 big ideas nos anúncios. Né? Mas assim, de novo, tem certas coisas que são consequências, e as consequências são interessantes, mas muitas vezes elas não são a coisa mais forte. Por exemplo, se a pessoa é eliminador, ela vai reconquistar a saúde dela, ela vai ter qualidade de vida. E se você coloca reconquistar a saúde no quadro, esse aqui eu vou reconquistar minha saúde. Como é que eu vou reconquistar minha saúde? Eu vou eliminar as dores, virou a furadeira. E quais são as consequências de eu reconquistar minha saúde? Eu vou ter mais disposição, mais um bocado de coisa lá. Entendi. Então, o que eu faria com você seria o seguinte, para mim parece que eliminador é o mais forte. Eu focaria só nisso. Tá.
Ok? Tá bom. Uhum. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês aqui uma Obrigada, conceituação. Cristiano. Obrigada, viu? Valeu mesmo. Obrigadão. E Obrigado. a todo mundo que mandou aqui várias dicas aqui. Espero conversar com vocês em paralelo. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Deixa eu explicar para vocês aqui uma ideia de quadro rapidinho para vocês poderem pegar. Esse aqui é um exemplo que eu já passei para muito mentorado também, porque vai facilitar a ideia de vocês. Muita gente aqui veio do Fórmula, né? Quem veio, bate o sim aí para eu poder saber. Ninguém veio? Ok. Que, olha isso, algumas Romas são quadro, mas nem todo quadro é uma Roma. Ai, meu Deus, vocês vão entender aqui agora. Vou usar um exemplo polêmico aqui. Vamos lá, vamos dar uma polêmica aqui, que nunca mais vocês vão esquecer. Perder 15 quilos. Tem um produto de emagrecimento. E perder 15 quilos. Tá? Esse é o que eu faço. Estou eu lá, aluno do Érico, estou vendo o Érico, o Hugo dando aula, aquela coisa toda, o Ladeirinho dando aula lá também, aquela coisa toda. E aí, eu nunca esqueço disso, do Hugo perguntando, tá, mas e daí? E daí? E daí? Não, eu vou perder 15 quilos, para quê? Para poder voltar a usar aquele vestido, entrar na minha calça jeans de novo, eu ir à praia sem sentir vergonha, poder voltar a usar biquíni, o meu marido voltar a me desejar. Aí, opa, vai ser forte. O meu marido voltar a me desejar. Então, o que acontece? A gente chegou com a audiência, com as pessoas, perguntando algumas coisas lá, viam que isso aqui realmente era violento para elas. E aí, o que acontece? Lá no Fórmula, perder 15 quilos não é o objetivo final. O objetivo final que eu estou escolhendo para esse lançamento que eu vou fazer, vai ser fazer o meu marido voltar a me desejar. É assim que a gente procura diferenciação quando a gente vai fazer um lançamento. Então, eu perder 15 quilos é um meio para o meu marido voltar a me desejar. Então, vai estar na página perca 15 quilos e veja seu marido voltar a te desejar. Bem polêmico, vai dar um tanto de hate, tem mulher que vai odiar, mas quem está naquela pegada vai converter, vai ser um absurdo. Então, o que acontece? A minha Roma, que é onde eu quero chegar, é o quê? O meu marido voltar a me desejar. Esse é o objetivo final. E eu vou construir um lançamento baseado nisso. Então, lá nos meus vídeos de CPL, qual que é a lógica que eu vou estar trabalhando o tempo todo ali? É essa questão da relação do homem, da mulher, a mulher ficar bem com ela, perder, ficar confiante, e ver o marido dela voltar a desejar com ela e tal. E perder os 15 quilos não é que ele fica em segundo plano, mas ele é só um meio para poder chegar naquele ponto final. O meu lançamento, a diferenciação dele vai ser construída em cima disso. Não é um curso de emagrecimento, é um curso de reconstrução de relação. Todo mundo entendeu até aqui? Foi tranquilo ou não? Beleza. Como que é no nosso aqui? Por isso que é genial o próximo, o Mentor do Santo Dia. Perder 15 quilos é algo tangível, eu consigo mensurar, é simples, é objetivo, é fruto de desejo das pessoas, é um pouquinho jornal hoje, vai, mas esquece isso agora, mas que vocês peguem as ideias. E todas aquelas outras consequências positivas do meu marido voltar a me desejar, eu voltar a usar calça jeans, eu usar aquele vestido antigo, ir à praia sem sentir vergonha, voltar a usar biquíni, dormir melhor, ter mais saúde, são consequências positivas, eu não vou abrir mão de nenhuma delas. Porque todas elas são consequências que vão acontecer naturalmente após eu perder 15 quilos. Elas eu vou chamar de decorado. Então, como é que vão ser as minhas propagandas? Vão ser assim, vou mostrar a situação lá da mulher comendo, e ela olha chateada, ela, pô, tô tão acima do peso, como é que eu faço? Aí o cara passa, tô indo pro trabalho, e ela estica o rosto, você vai ter um beijo, ele passa batido, e ela olha para baixo assim. Eu emagreci, mas não acho um jeito. Será que tem uma saída? Eu vou repetir igualzinho a outra. Tem. Aparece escrito assim, tem. Aí aparece, mulher, perca 15 quilos. E veja seu marido voltar a te desejar. Conheça o método desinflando emergencial. Sei lá, alguma coisa assim que ele tem. Então, pronto. Essa eu estou pegando o quê? Esse decorado. Então, fiquem atentos a isso. O quadro não é o objetivo final. O quadro é uma conquista que eu não preciso de explicar para a pessoa. Eu consigo, tanto quanto possível, tangibilizar aquilo ali. Eu desejo aquilo ali. Você não precisa me convencer. Eu quero aquilo. Eu bati o olho, eu quero aquilo. Perder 15 quilos a pessoa quer.
Porque aí, o que o Claveirinha fala? O que vende mesmo pra caramba, desculpa a boca, é o decorado. Mas o quadro por si só tem que ser muito forte. Vocês concordam que para a mulher ir à praia se sentir vergonha é mais forte do que perder 15 quilos? É mais forte. Para quem quer ir à praia se sentir vergonha. Para quem não é, não vai ser. Vai ser outra coisa. Vai ser reatar a relação, vai ser voltar a usar um vestido, vai ser, em vez de sua mãe parar de ser encher o seu saco. Mas todo mundo concorda que o quadro é realmente forte. Perder 15 quilos é um quadro simples que as pessoas entendem. Então, quando vocês estiverem fazendo isso, vocês vão listar todas essas coisas. E claro que o quadro tem que ter a ver com o custo de vocês, né? Tem que ser um preço específico do custo de vocês. Eu não posso botar no quadro... Eu poderia, só que o custo ficaria diferente. Veja. Deixe seu marido voltar a te desejar. E qual que seria? Aí, eu perder 15 quilos acaba virando a minha metodologia. Além disso, coisas de autoestima, coisas de meditação, coisas de não sei o quê. E qual que é o resultado disso? Ele tem uma vida mais plena, uma vida amorosa melhor e assim por diante. Então, por exemplo, essa pergunta aqui da Raquel. Para perder peso, o quadro pode ser ganhar saúde? Não. Por quê? Porque isso é um decorado. De eu perder peso. É uma consequência de eu ter perdido peso. Perder peso é o quadro. Isso é uma consequência. Entenderam, pessoal? Ficou mais claro como é que eu concebo os meus quadros? Então, eu listaria tudo isso. Aí eu tendo a escolher uma coisa que é forte, que o meu curso entrega. Então, a pergunta sempre é essa. Por que a pessoa entrou no seu curso? O que ela quer? O que ela quer de verdade? Não é o que ela precisa, o que ela quer de verdade. Não, eu quero isso. Tá, mas eu também quero isso. Tá, mas eu também quero isso. Tá, mas eu também quero isso. Tá, dentre essas coisas todas que elas querem, qual ou a coisa mais forte que é tangível que eu posso colocar no quadro? E essas outras consequências todas boas eu vou colocar aqui como decorados. É isso. Essa é a ideia. É difícil, sim, pegar os exemplos de vocês poderem fazer. Estou muito acostumado na mentoria, né? Que eu pego o exemplo da pessoa e termino a pessoa falando, nossa, entendi, é aqui. Mas aqui, enfim, eu tenho que explicar de um jeito mais geral, né? Chegar ao peso ideal é um quadro? Pode ser? Pode. Eu não sei se ele é tão específico, né? Por exemplo, algumas pessoas são muito magras, elas vão ler isso, elas vão achar que é o quê? Que isso vai ajudar elas a ganhar massa muscular. Então, não sei. Pode ser que funcione, não sei. Eu acho que não é tão específico assim. Então, vamos lá. Vamos pegar um outro aqui. Nossa, todo mundo com a mão levantada aí. Quem que eu chamo aqui agora? Não sei. Então, temos que escolher mais um. Vou escolher um homem agora. Se der tempo, a gente pega mais uma mulher aqui. Então... Eu lembro quem fazia isso, era o Vitor Damasio, né? Que eu sou amigo do Damasio. Assim, o Damasio falava assim, quem mexer mais rápido a cabeça, assim, eu chamo. O pessoal fazia cada maluquinho. Não precisa fazer isso não, tá, gente? Não precisa não. Vamos lá. Eduardo Broeto. Vai. Manda ver, meu querido. Podem abrir aí o áudio dele, por favor, meninas. Alô. Ô, Cristiano, tudo bem? Fala, Eduardo. Beleza, meu querido? Como é que tá as coisas por aí? Tudo certo, Já graças a Deus. tá desgraça, não tô vendendo nada. Me fala aí, Eduardo. Não, eu já sou aluno do Leandro aí já desde o início, desde a primeira turma, já fiz 3 projetos. Legal. E estou indo para o terceiro agora, os 2 anteriores que foi desde o início aí não deu muito certo, a gente desfez, eu trabalho nos bastidores, tá? Então a gente desfez a parceria com um especialista e agora esse ano a gente estamos iniciando com mais 2 especialistas, 2 especialistas. Uma já está vendendo, tá? A outra ela está na concepção do produto, então a gente está auxiliando ela na concepção do produto, enfim. A que já está vendendo, ela já tinha feito lançamentos, porque ela também é do Érico, eu também sou aluno do Érico lá. Ela já tinha feito lançamentos e a gente pegou agora para tocar o método do Ladeira. Ela também é aluna e ela já tinha colocado o produto dela no perpétuo, só que não estava vendendo.
E a gente iniciou em fevereiro agora, fizemos justamente o que tu estava falando agora, a gente fez uma remodelagem ali do quadro, né, do KFD, e o primeiro mês a gente faturou R$ 11.000, tá? O ticket é considerado, para mim, né, que eu nunca tinha trabalhado no Perpétuo com um ticket assim de 997, tá? E então eu acho que começou o mês promissor, só que a gente ainda tem um pouco de dúvidas, né, como tu estava agora falando da parte de ser específico no quadro, tá? Hoje ela é nutricionista, tá, especialista em trabalhar com diabetes, então a gente ensina outros nutricionistas a trabalhar nesse nicho Eduardo, que é pouco explorado. Eduardo, me dá um minutinho só, peraí. Não estou te enxergando aí. Deixa eu só anotar aqui, você está me falando, você já está me dando 1 milhão de ideias aqui, peraí. Ok, é o mesmo produto que fez lançamento, que está no Perpétuo? É o mesmo produto, só que como ela estava na dúvida ali de como utilizar no caso a promessa dela, ela fez, antes de a gente iniciar com ela fez 7 lançamentos, só que nunca passou de R$ 20.000 os lançamentos. E então ela usou várias coisas, ela focava bastante em um nutricionista ser uma referência no nicho de diabetes. Quando ela chegou para nós aqui, trabalhando agora desde já um mês e pouquinho, ela chegou com essa promessa e a gente mudou. A gente tentou, porque isso eu encarei como sendo um decorado, sendo uma consequência, né, de tu saber bem o nicho do diabetes, tu tem um decorado ser a referência, né? Todo mundo vai te buscar. Eu coloquei, né, a gente aqui da empresa colocou triplique o seu faturamento, porque isso é bem possível, no nicho de diabetes. Então a gente está tentando agora focar a comunicação em pegar nutricionistas que realmente estão estagnados na carreira ou estão trabalhando no nicho de emagrecimento, onde 90% dos nutricionistas trabalham, ou recém-formados que ainda não sabem em que nicho eles vão atuar. A gente está tentando pegar essas pessoas e mostrar para elas que tem uma grande oportunidade no nicho de diabetes, onde elas vão aprender com uma pessoa que é doutoranda em diabetes, então ela sabe muito, ela é referência em Fortaleza, na cidade dela, ela já, inclusive, coisas técnicas dela ali, ela tem bastante coisa, mestrado, doutorado, enfim. Então ela sabe muito do assunto e também sabe ensinar como captar parcerias médicas para aumentar o seu faturamento dentro do consultório. Então, essa é a oportunidade que a gente está tentando mostrar para as nutricionistas. Ok. Você veio do Fórmula também? Sim, eu sou aluno do Érico. Tá bom. Você quer que eu faça comentários gerais sobre o que você falou? Ou você tem uma dúvida específica? Não, na real, eu não tenho dúvida específica. A gente está recém trabalhando com esse quadro aí de triplicar o faturamento. Acabou saindo essas pequenas vendas aí no primeiro mês e agora a gente está tentando aumentar com novos criativos, enfim. Mas a gente ainda não estou 100% definido se essa aí é uma boa. Mas está vendendo já no quadro atual, no Perpétuo? Exatamente, vendemos aí 11.000 no primeiro mês. Okay. Com investimento nosso CPA está R$320. O curso é 997. Então vamos lá. Vou falar aqui de maneira geral, são vários insights aqui, não dá tempo de eu detalhar tudo com você, né?
Perfeito. Falo isso, gente, porque nossa, como me incomoda não poder passar 1h20 falando só sobre o seu projeto. Mas no final aqui, gente, quem quiser entrar no fluxo ou se inscrever, eu falo depois, mando o link aí que vai ser uma alegria depois aí, se der, né? É a nossa ideia, mas não agora, mas é a nossa ideia. Não, sim, mas eu digo para todo mundo, né? Mas eu vou dar uma pincelada geral, e se sobrar tempo, acho que não vai sobrar, você escolhe um ponto específico para poder aprofundar, mas vamos lá. Primeiro de tudo é o seguinte, uma ideia para vocês aqui. A grande diferença, que normalmente eu pergunto, você sabe a diferença que é entre algo vital e algo fundamental? Estou aqui para poder acelerar, eu já vou sair explicando. Vai, Eduardo. Uhum. Fundamental é algo importante. Vital é o que dá vida para aquilo ali. E isso é extremamente importante para você poder entender, porque o que dá vida para um projeto, para uma empresa, são pessoas. Uma empresa, por si só, ela não tem energia vital. É um concreto, no máximo, hoje em dia, um pedaço de papel numa mesa de um contador por aí. Então, qual que é grande parte do desafio para os projetos decolarem? É você entender que o foco, ele é muito importante. Aqui a gente não tem, muitas vezes, esse cuidado e começa 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Vejo muita gente fazendo isso e o projeto não vira por falta realmente de foco que a pessoa tem. Como é que o Gordon Ramsay, um cara que faz um reality show, né, chamado Hell's Kitchen, um cozinheiro famosíssimo, tem 14 restaurantes ao redor do mundo. Como é que ele faz isso? Ele vai, o tempo todo ele está treinando novos chefes de cozinha, novos chefs, e quando ele percebe que tem um chefe que é diferente, diferenciado, ele vai trazendo o cara mais para perto, mantém um cara, depois que ele está com um cara 2, 3 anos ali, o que ele faz com o cara? Ele pega o cara e fala, estou querendo abrir por exemplo, um restaurante novo lá na Califórnia. Nos Estados Unidos eu já tenho em Nova York, eu já tenho, por exemplo, na Flórida, quero abrir um lá, quer ser meu sócio? Quero. E aí eles fundam lá, vai com o brand do Gordon Ramsay, Califórnia, por exemplo, sei lá. Mas qual que é a energia vital que vai estar ali por trás? Não é a do Ramsay, é desse cara. A vitalidade é a desse cara. Porque, principalmente, para quem não tem muita experiência em empreender, quando você começa a pegar as ideias e colocar no papel, você tem 1 milhão de ideias. Você vai tomar banho, teve 5 ideias, do banheiro para o quarto teve mais 2. Quando você vai na padaria, você dominou o mundo 2 vezes, uma com cada projeto, e quando você voltou, você já está bilionário. Então, é assim. E o que acontece? Nunca de verdade você pegou e colocou a tua vida em algo. E para acontecer tem que ser assim. Mas à frente, de repente, a gente marca até um Zoom, vocês podem até conversar, pedir para o Adriano, posso ver se eu converso com ele, com a Gi, eu fazer um com você só sobre recrutamento, captação e montagem de equipe, para vocês poderem se libertar e fazer outros projetos. Senão, a maioria das pessoas fica o tempo todo sendo só eu preso, eu faço tudo e tal. Como é que você traz alguém para a equipe? É muito caro, dá vontade de fazer umas chamadas, umas cópias aqui. Como montar uma equipe sem gastar um real e ter alta performance? Porque, assim, a gente, que às vezes está um pouquinho mais de estrada só, a gente sabe fazer esse tipo de coisa. E isso muitas vezes é importante para vocês. Então, tomem cuidado com isso. Mas a nossa empresa vai ficar com um projeto só, o Ladeiro e o Rui ficaram com a Kátia há quantos anos? Eu fiquei sendo meu próprio expert durante quantos anos? Se você for pesquisar, sei lá, no YouTube e tal, saber que meu canal não tem nada novo, já tem uns 2 anos, meu Instagram 2 anos, porque eu descobri que é muito melhor eu ser o cara por trás e ter 5 projetos rodando do que eu ser o expert ali. Para mim é melhor hoje. Mas na época eu não sabia disso, então eu foquei em um projeto. Até chegar a 5 milhões, 10 milhões e por aí vai. Então, assim, o que eu preciso que vocês entendam é que foco é extremamente importante. Se um dia eu for mentorar um de vocês, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, você escolhe um. Ah, mas eu não sei qual vai dar certo. Não, nós vamos fazer até dar certo. É assim que tem que funcionar. Então, eu sei que você está com 2 experts, agora vai rodar os 2, mas toma cuidado com isso. Senão você começa a trabalhar num projeto, o que acontece quando você tira a vitalidade deles? Quando você tira a vitalidade de algo, aquilo começa a morrer. Então, tomem cuidado com isso. Você tem que respirar, acordar e dormir, e sonhar com aquele projeto tanto quanto possível. Mas a gente já tem 2, vamos lá, vamos fazer virar. Mas toma cuidado com isso. Segunda coisa que eu vou falar com você, é uma regra extremamente importante. O que está funcionando, mantém.
Não pare de fazer algo que está dando certo. Não cometa esse erro. Então, você tem um projeto que está virando legal, está vendendo, que às vezes a gente tem mania de destruir. Não, vou destruir tudo agora, vou começar outro projeto do zero, que agora eu aprendi como é que faz quadro. Esse aqui está dando certo, mas eu não quero fazer lançamento nunca mais, então deixa eu arrebentar o meu negócio aqui. A humanidade, desde que o mundo é mundo, quer criar uma máquina que você enfia R$1 de um lado e sai R$2 do outro. Você criou algo assim, cara, não destrói. É maluquice fazer isso. O que você tem que fazer é o contrário, você tem que agregar coisas novas para o projeto. Com o passar do tempo, você pode até, pô, esse aqui está dando tão certo agora que eu vou deixar de fazer esse outro. Aí é uma decisão estratégica, mas você não para de fazer o que está dando certo. Então, por exemplo, o que vocês têm hoje? Um quadro e campanhas que já dão dinheiro. O que você vai fazer? Eu vou criar um melhor e vou desativar o anterior. Certo? Errado. Então, eu lembro que tem uma aula, se não me engano, o Rui fala assim, cara, tem um criativo que está rodando e está fazendo venda até hoje, tem 2 anos de idade já. E aí, o que eu faço? O curso até mudou o nome já. Cara, ele está vendendo aquele criativo, deixa ele rodar. Mas o curso mudou o nome. Eu lembro uma vez que eu vi uma propaganda do Russell Brunson, não sei se algum de vocês conhecem ou não, que a propaganda era assim, o que aconteceu de importante em 2019, nós estamos em 2022. E por que a propaganda está lá? Ou porque ele esqueceu, mas o Russell Brunson é pouco provável, ou porque ainda vende. Então, assim, como é que você faz? Você pode testar um outro quadro? Deve. Cria um quadro novo, uma página de vendas nova, mais alinhada, em congruência com esse quadro novo. Cria campanhas novas, mas de momento nenhum desliga a anterior e põe para rodar em paralelo. Ah, esse aqui está performando melhor, então eu vou desligar a anterior? Não, lembra, aqui é semente. Matriz do perpétuo. Quanto mais você plantar, melhor vai ficar. Poxa, tem uma época que eu estava passando com Ladeirinha, acho que ele tinha, eu vou inventar um número porque eu não lembro aqui, mas peguei a ideia, ele tinha 15 páginas de venda diferentes. 15! E vocês criam uma segunda e querem desligar a primeira. Não cometam esse erro. Não cometam. Cria outra, põe para rodar. Então, nunca para de fazer o que está dando certo. Ah, mas antes eu fazia lançamento, agora estou fazendo só perpétuo. Beleza. Mas pega a ideia do lançamento e coloca ali num pico de vendas, por exemplo. Vai ter que mudar um pouquinho a oferta e tal, mas sabe fazer, pô. Vou fazer live e tal. Então, repete isso. Então, não destrua o que funciona. Mantenha. Traga coisas novas sempre. Terceira coisa, isso que agora é o que, na verdade, eu falaria para você se a gente tivesse no 1-a-1, Eduardo. Extremamente importante que você tem que validar no perpétuo. O que eu vou falar aqui, eu vou exagerar, tá? Para poder chocar vocês. Tá puxando aqui, ó. Extremamente importante para vocês. Para quem já vendia antes e implantou o Venda Todo Santo Dia, que é a situação específica do Eduardo, com essa expert deles, olha só. O que vocês têm que validar de verdade é: eu estou vendendo para o meu público frio, para quem nunca me viu, ou faz parte da minha base? Você tem que metrificar isso. Porque você fez alguns lançamentos, você gerou demanda, gerou ali engajamento. E tem gente que já está pronta para comprar. E às vezes você entra no perpétuo e está vendendo bem, e você, beleza, vamos escalar. E você vai escalar, você capota. Por quê? A gente começou a vender tão bem no primeiro mês por causa dessa falha. Você tem que metrificar se essas vendas foram para o público frio, ou seja, quem nunca viu você, ou se é quem já estava engajado com você. Porque se você olhar lá, não, Cris, aqui 50% das vendas... Então, pior cenário de todos. Não faço a mínima ideia. Então, repitam o que vocês fizeram no mês passado. Esse mês, se quiser aumentar, aumenta um pouquinho, mas vai com um pouco mais de critério ali, porque tem que metrificar. Não, nós temos ideia. Foi 30% frio e 70% quente. Show. E esse 30% frio, quanto vocês investiram nele? A gente tem uma campanha de... É pouca coisa, viu, cara? É R$45 dia. Tá, então 1.200 meses, é isso? É. E esse pessoal retornou quanto para vocês? 3 mil. 3 mil. 3 mil. Retorno. Esse aqui, esses 1.200, já contando o remarketing feito para esse pessoal. Exatamente. Contei com remarketing. Que é 30 diário e 15 de remarketing.
Então, Eduardo, se somos nós dois tomando café, eu e você, fala assim, Eduardo, você não está escalando isso por quê mesmo? Você está mexendo no quadro para quê mesmo? Não, mas esse quadro e A, e B, e C, tá, cara. Não, eu até aumentei quando saiu algumas primeiras vendas, assim, nesse mês que a gente está trabalhando junto, eu aumentei a porcentagem, contanto que era para a gente investir R$900 no mês, a gente estava estipulado, e foi para 1.600, assim. Show. Daí, Show. Então, assim, quem aí ainda não está vendendo e queria estar com um projeto de 1.200 gastando por mês, faturando 3.000. Quem que é aqui? Sem dúvida. Não, e eu vou te contar um segredo, Cristiano. Na verdade, assim, ó, a gente está com a página da Expert antiga ainda. Eu só alterei a comunicação, mas a página está antiga. A gente está botando no ar a página de 8 sessões aí do Ladeira agora. O vídeo de vendas ela está gravando agora, porque o vídeo de vendas que está lá não é o Venda Todo Santo Dia, é o vídeo de vendas que ela fez da cabeça dela. Então, a tendência é que realmente melhore, entendeu? Vamos lá, olha só. Quando a página nova estiver no ar e o vídeo novo estiver no ar, o que você vai fazer com a página antiga e o vídeo antigo? Vou deixar. Isso que eu queria ouvir. Mas não está seguindo a metodologia que se lasca, está vendendo. Tu vai gerar a página nova, colocar no ar, pegar o vídeo novo, colocar no ar e jogar tráfego lá. Pronto, não, é isso. Antes de falar contigo, eu ia desligar, agora eu vou deixar. É isso aí. Não pare de fazer o que está dando certo. Ever. Isso é para tudo na vida. E a gente, às vezes, faz isso, né? Sim. Não, tá dando certo aqui o quê? O meu jiu-jitsu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar. Por quê? Porque eu sou um estúpido. Nada disso. Mantenha o troço. Eu almoço com a minha esposa toda quinta-feira à noite. Eu vou parar por quê? Porque agora o mundo está acabando. Não, cara, faz em casa, já tinha. Então não façam isso nem com o projeto de vocês. Isso é muito comum, deixa eu explicar, na mentalidade de quem vende lançamento, porque lá é assim. Lá a gente vai abrir uma janela de espaço-tempo que a gente tem que faturar o máximo possível. Então a gente tem que achar a melhor performance possível ali. Perpétuo não é assim. Perpétuo, tudo que você puder trouxer para poder agregar é uma bola de neve positiva. Que o quadrinho fala, vai plantando semente. São 2, 3 páginas, 3 quadros diferentes, e é isso. E vai crescendo ali a história toda. E... Beleza? Show. Ó, Sol aí. Ei, Sol. Vou te ver por aqui. Achei uma mentorada minha aqui. Vamos lá. Uma coisa, para você poder pegar aqui. Ainda não vou escolher, gente, porque a gente vai ter que começar a encerrar, senão eles vão arrancar meu fígado aqui. Mas, assim, eu quero dar mais alguns insights finais aqui. Primeiro, promessa não é quadro, tá, gente? Uma promessa pedreira, muitas vezes, é o quadro, furadeira e decorado. Quadro, furadeira e decorado. Igual eu falei lá, perca 15 quilos, volte a usar aquela velha calça jeans com o método tal. Isso é uma promessa. Entenderam a ideia? Muita gente confunde. O quadro não é uma promessa. Ele é uma promessa, vai lá. Assim, perca 15 quilos não deixa de ser uma promessa. Mas o que acontece? Nem toda promessa é um quadro. Porque a sua promessa pode ser uma coisa mais abrangente e tal. Então, assim, por que não? Porque ela tinha, que você comentou assim comigo, né? Ela tinha um quadro, Eduardo, ela tinha uma promessa que era assim, se assada. A gente mudou para essa outra coisa e tal. Então, lembra, quadro é uma coisa um pouco mais simples, é um pouco mais específica, ela não é tão completa. Uma promessa pode ser mais pedreira. Você pode misturar várias coisas nela ali. Beleza? E você falou, triplique o seu faturamento com nicho. Cara, testa. Vai para o mercado e testa. Deu certo esse quadro? Deixa ele também. Agora, lembra de não ficar só nessa de gerando quadros. Pega os outros e começa a escalar. O outro lá está dando certo. Cara, tu fez um criativo. Pô, pena que não vai dar para poder mostrar para vocês a criação daqui. Acho que ia ser legal vocês verem eu usando a mandala, mas não vai dar tempo. Já tem uma aqui, 1h20. Mas, assim, a lógica é, se você pegou uma dor específica que está vendendo bem, lá em conversão para público frio, pô, abre os outros tipos de criativo para essa dor. E faz o contrário também. Você pegou um tipo de criativo que você fez que está vendendo bem, Cristiano, comparação para a gente está vendendo horrores. Pega todas as dores que você tem, todos os desejos que a pessoa tem e faz criativos de comparação. Assim, você aumenta muito a base também.
E vai perguntando para o pessoal, quem não comprou, por que não comprou. De repente você monta lá um vídeo top, vai ser uma aula só sobre um conteúdo específico. E põe no remarketing aquilo ali. Aí a pessoa, por exemplo, por que quem é especialista em diabetes ganha mais? Às vezes nem um vídeo, às vezes uma imagem. Um card. Aí a pessoa vê aquilo ali, poxa, deixa eu ver. Aí pronto, ela clica, cai numa página de vendas, que é igualzinha a outra, só com alguns elementos a menos. Lá em cima, a headline focada no conteúdo da aula, e ali vai ser uma aula pesada sobre por que ganha. Vai ser uma explicação. E embaixo tem um botão de compra. Pronto, está feito o seu remarketing. Muita gente vai fazer remarketing e fala, olha, você abandonou o carrinho, ainda dá tempo, o curso continua aberto. Não. Não precisa ser isso. Pode ser uma baita de uma aula sobre um tema que você sabe que é um tema resistente, que a pessoa tem ali. E a última coisa, isso aqui você tem que alinhar bastante com ela. A gente pode estourar um tempo um pouco, gente? 5 minutinhos aí, não? Como é que vocês estão de tempo? Eu quero citar agora os 2 principais erros de quem vem do Fórmula. Na minha experiência como mentor do fluxo. Posso? Quem quer dar o joia aí para eu poder ver? Tá bom, então vamos lá. Eu vou fazer esse aqui porque a gente estoura o tempo, mas estourar só um pouquinho. Senão eu sei aqui que o combinado não é esse. A gente tem equipe que está trabalhando aqui junto. Desculpa aí, meninas. Estourar só um pouquinho, prometo. Então vamos lá. Os 2 principais erros que eu vejo de quem vem do Fórmula quando a pessoa vai conceber o vídeo de vendas. Tá? Primeiro erro que eu vejo assim que é muito comum. A pessoa vai contar a história dela e ela não centra a história dela na história do método. Ela centra na história dela. Jornada do herói. O que é a jornada do herói? É assim, é o seguinte, resumão. Eu estava lascado, achei algo, deu super certo, venci e voltei e estou contando para vocês. É mais ou menos isso. Beleza? Isso é a jornada do herói de uma história lá. Eu vou contar a história que eu estava lá, não sei o quê, achei aquilo, deu certo e tal. Voltei, venci e aqui eu estou contando para vocês. História, venda todo santo dia, não é isso. Aqui é a história do método. Tanto que o Ladeira explica muito bem isso. Você tem os 2 jeitos, o sumário e o cênico. E você vai contar a história da metodologia. Por exemplo, não, eu era... Esse nicho do diabetes é o quê? É para nutricionista, né? Então, eu era uma nutricionista, não tinha dinheiro, tinha de cair morto. Nunca esqueci esse dia, cheguei na cafeteria, tem que ir no centro aqui no meio. Fui na cafeteria, meu cartão não passou, passei vergonha. Meu colega de trabalho teve que pagar para mim e tal. Aí um dia eu vi uma coisa, poxa, e se eu fosse especialista em diabetes? Eu peguei e fui estudar, tal, e realmente me tornei uma especialista. E aí hoje eu tô assim, tô bacana, tô cheio de paciente e tal, e quero levar você pro mesmo caminho. Isso foi jornada do herói, do começo até o final. Não é essa a história aqui. Aqui é muito mais... Por que no Fórmula isso funciona muito bem? Porque o Fórmula ele é centrado em cima de uma conexão entre o expert e quem está assistindo. Você tem que conectar a pessoa. Ela tem que engajar com você. Ela tem que se identificar com você. É uma conexão violenta que você tem que gerar ali. É assim que funciona o lançamento. Aqui não. Aqui é a história do método. Aqui é mais Polishop. Não interessa quem está apresentando. Eu quero aquela furadeira. Por quê? Porque ela é maravilhosa. Então, da onde que vem essa furadeira? Por que ela foi criada? Então, não. Vou contar para vocês. Eu sou nutricionista há muito tempo. E eu não tinha resultado, não tinha pacientes e tal. Estou até contando, porque no meu caso tem a ver com a história do método. E eu não tinha resultado. E aí eu passei a procurar diversas especializações, porque é o caminho natural que a gente faz, né? E quando eu topei com o nicho de diabetes, eu vi que algo podia ser realmente diferente. Só que para eu poder realmente ter sucesso com isso, eu precisava de muito mais. E eu iniciei uma pesquisa gigantesca na área. Até aqui foi só sumário, só pontual, sem detalhar muito. Aí eu fiz curso tal, pesquisei diversos vídeos, fiz mentorias. A pessoa tem que ver de onde é que está vindo a metodologia. É a história do método e não da pessoa. Pesquisei isso, foi em 2, 3 congressos que teve nos Estados Unidos sobre isso. E aí peguei, implementei. Quando ainda faltavam algumas coisas, eu conversei com 2 amigos que eu fiz na Alemanha, implementei isso depois, e aí sim, o resultado foi estrondoso. Agora eu vou colocar o 5. Eu nunca esqueço aquele dia. Eu estava sentado ali, uma mesa de café ali, no Starbucks, por exemplo,
E para vocês pode ser a coisa mais simples do mundo, mas para mim foi realmente comovente. Eu abri minha conta bancária ali, porque eu tinha que pagar uma conta ali. E enquanto eu estava tomando café, eu olhei e falei, meu Deus, olha o tanto de dinheiro que tem na minha conta. Deu certo isso aqui. Eu nem tinha ficado atento a isso. Meu Deus. Então, de lá para cá, eu vim ensinando as pessoas, a coisa foi crescendo. E aí vem a hora que o Ladeira fala, aí vem a hora de você construir a tua autoridade mesmo no final. Eu falei, hoje eu sou professor, treinei tantas pessoas, então a história não é a tua história, é a história do método, tem que contar a procedência do método. A pessoa tem que entender, de onde é que vem a técnica do parafuso invertido? De onde que vem essa técnica? Aí você tem que explicar isso. Aí o que aconteceu depois? Você já sem querer deu o gancho para a aula. É onde eu vejo o segundo maior erro. Porque a aula, quando você está no fórmula, tem que ser uma aula que a pessoa olha assim e fala, uau, esse cara manda muito. É o bichão da galáxia. Esse expert, ele sabe. Aqui não. Aqui a aula é para você fazer, basicamente aqui, se você quiser, eu gosto de fazer com 3 coisas. A aula. Eu emendo daquilo que o Ladeira fala. Não é certo e errado. É errado e certo, senão você confunde. Primeiro o errado, depois o certo. Da pessoa ter método e da pessoa não ter método. O errado e certo da pessoa ter outros métodos versus ter o seu método. E depois um ganho real para a pessoa. Então, como é que é essa questão da aula aqui, Eduardo? Olha só. Então, e aí deu super certo com os meus alunos, porque, olha só, qual que é o jeito padrão que a gente aprende? Não ter método. Qual que é o jeito padrão? Aí você mete um jornal hoje, que é o que todo mundo faz. Você formou numa faculdade, já é a aula, tá? Você formou numa faculdade, e aí você vai procurar, muitas vezes, um emprego de nutricionista, tentar conseguir ali uma academia ou outro e tal. E todo mundo fala, calma, no começo é assim mesmo. E daqui 5, 10 anos você vai ter resultado. E você vai entrar num negócio que você nem sabe se vai dar certo no final. Agora, quando você tem método sólido por trás, não é assim que a gente faz. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é aumentar, por exemplo, o teu network. Eu estou chutando aqui, às vezes nem é, tá? É aumentar o teu network. Você tem que fazer parcerias com médicos. Como é que faz isso? Exatamente que você tem que ter uma metodologia. Se você abordar um médico do jeito errado, ele vai ganhar o geriza de você. Tem que fazer a coisa do jeito certo. Ah, beleza, eu tenho um método aqui e tal, que vai me ensinar, então, a ser um especialista e tal. Entendi, e vai me ensinar a abordar com os métodos. Mas o que a grande maioria dos cursos fazem com você? Você vai focar aqui, por exemplo, em 90% do tempo na formação técnica e vai ter uma dica ou outra de parceria, algumas coisinhas pequenas assim. A grande maioria dos cursos vai fazer isso. Aí você vai ficar ali estudando parte técnica, da parte de diabetes, e na hora H você não vai ganhar dinheiro com isso, não vai conseguir cobrar mais caro, e o pior, você não vai ter paciente. É só mais uma especialização que você fez, que é o que todo mundo faz. Qual que é o jeito certo de você aprender a captar paciente? Aqui é que está. Por isso que no método do parafuso invertido, a gente dá a formação técnica forte e profunda, que você tem que ter, isso aqui é obrigatório, nem vou falar. Mas você tem que ter uma formação violenta em captação de pacientes também, pacientes e clientes. Como é que você forma uma carteira de pacientes? Como é que você realmente vai ter um nome no mercado? Como é que você conquista de verdade, não só parcerias com os médicos, você faz os médicos começarem a te procurar. Então, esse é o grande diferencial do método parafuso invertido. Porque, olha só, e aí vem um ganho real para a pessoa. Pode ser em cima do método, pode ser em cima do conteúdo técnico, mas lá eu dar um conteúdo gigantesco sobre diabetes. Não. O que eu vou falar aqui? Quando você for, por exemplo, conversar com o médico, fazer uma parceria, normalmente o que dá vontade de fazer? Aí você fala o jornal hoje. Você vai chegar, se apresentar, e vai falar com ele. Poxa, eu sou nutricionista tal, se você tiver alguns pacientes assim, você pode me indicar eles e tal, não sei o quê. Isso não funciona, não é assim que a gente faz. Você quer abordar um médico? Aprende isso aqui, ó. Próxima vez você vai fazer isso, isso e assado. Quanto mais contra-intuitivo for, melhor. Assim, assim, assim. E aí a pessoa fala, nossa, mas por que funciona? E aí vem ali um argumento lógico e contestado, por causa disso, disso e disso. O médico, no fundo, é assim, se assado. Você tem que pensar nele, não em você. Vai funcionar por causa disso, disso e disso. Aí o cara, uau! Então, a próxima vez você faz isso. Quando o cara aprendeu algo real com você.
E aí você fala, e agora, e uma transição suave. E agora, para quem quer saber mais sobre o método do parafuso invertido, eu vou aprofundar um pouquinho com vocês. Mas lembra, para frisar bem que ele teve o ganho real que você prometeu lá na página, para você fechar uma parceria com o médico, pensa primeiro nele. Porque servindo ele, você vai ter um excepcional parceiro com você. Mas vamos lá. Para quem quer aprofundar, olha só como é que funciona. E aí você entra, fala, e vai. Pronto. É ali a hora de você fazer a venda, quando chega na hora. Então, esses são os dois principais erros. História, jornada do herói, que é uma história que funciona e tem que ser assim, muitas vezes, para o Fórmula funcionar, para você fazer lançamento. Aqui não, aqui é a história do método. O segundo ponto é esse da aula. Eu vou dar uma aula sobre diabetes aqui para você poder ver. Se é importante para o seu mercado, você pode colocar isso. Mas eu gosto de seguir essas 3 coisas. Porque a pessoa vai se convencer que ela precisa de um método, que o seu método é melhor, e vai ter ali um ganho real em cima do seu método. Depois você pode até aprofundar uma questão mais técnica com ela. E para você entender um pouco mais sobre como é a metodologia do parafuso invertido, vou te explicar uma coisa aqui para você poder ver. Olha esse trechinho de aula aqui. Você põe um texto explicando alguma coisa. Isso é a parte técnica, que eu já te expliquei. Faz parte do método parafuso invertido, que é a primeira volta do parafuso, que é a parte teórica. Só que a segunda coisa do parafuso invertido é o quê? É a parte exatamente de captação de clientes, onde você vai aprender isso e assado. E aí, quando você está falando, pode aparecer um vídeo do lado, mostrando um trechinho da aula, uma exposição, e por aí vai. Então, tomem cuidado com esses 2 erros, que muita gente que vem no Fórmula acaba cometendo eles. Fechou? Fechou. Na real, tu descreveu o nosso método e, inclusive, a gente tem uma ferramenta chamada Parcerias Pro, que é onde exatamente ela ensina essa questão de firmar parcerias e não ir daquele formato ali que o jornal hoje é para o médico. Achei que você ia falar, nossa metodologia chama parafuso invertido. Eu ia falar, não. Gente, eu adoraria continuar falando com vocês aqui. Para mim foi uma delícia. Agradeço de novo aqui a Gil Ladeirinha por terem me convidado aqui. E para quem chegou no final, não sabe, eu sou um dos mentores aqui do Fluxo, que é para quem quer fazer um acompanhamento aqui, mais de perto da gente aqui. Vou até pedir para Patrícia, você está por aí, você podia colocar o link para o pessoal, quem quiser se inscrever, para poder fazer parte do Fluxo e ser mentorado por mim, igual a sua mentorada, e outras pessoas mais por aí. Por favor, cliquem aí, façam a... Tem como fixar isso, Patrícia, ou não? Não tem, né? Fixar comentário, mas enfim, está aí para vocês, só vocês pegarem aí. Vem para o Fluxo, é bem legal, porque é isso que vocês viram aqui, só que é direto comigo, só nós dois, ou com outro mentor, 1h20 a gente falando ali, apesar de que a Sol sabe o tanto que eu estou tempo lá. Mas, enfim, essa é a lógica. São o quê? Uma análise que a gente faz inicial, depois são mais 4 encontros, 1 ano de acompanhamento. Realmente tem eventos, oficinas, enfim, é para quem deseja ter um acompanhamento mais de perto na implantação, ter o Cristiano aí, de certa forma, como um cérebro pensando junto com vocês aí. De fato, eu sei que a Sol fala, né? Uma análise só já paga o investimento, é verdade. Marcelo, você está por aí? Eu não te vi não, que é tanta gente aqui. Marcelo do Triatlon, não te vi não, querido. E aí, tá boa? Como é que tá aí? Legal. Então, faça como a Marcela, faça como a Sol. Tem curiosidade, quer saber, faz o seguinte, meus queridos, cliquem aí no link. Aqui, todas as demais informações ou vão estar no formulário ou vão estar depois, porque aqui a gente conversa com as pessoas para poder pegar pessoas que realmente estão comprometidas, porque não é o caso de vocês, claro, mas já aconteceu, por exemplo, não no Fluxo, né, mas, por exemplo, de um pai pedir uma ajuda para eu poder ajudar um filho, então eu era muito amigo do pai, uma pessoa famosa no Brasil, importante, não vou citar motivos óbvios aqui, e o filho não queria, ele não tinha aquela vontade de fazer acontecer, ele está vendo só porque o pai mandou ele fazer o troço. Eu falei, não tem como dar jeito no teu filho, eu posso mostrar o caminho. Então, não é o caso de vocês, mas guardando as devidas proporções, a gente procura fazer essa seleção, para trazer gente que realmente quer ter resultado. A gente quer realmente, às vezes, sair do zero, implementar, sair de newbie, chegar até realmente ser um grande expert no mercado aí, em cima da aplicação do Governador do Santo Dia. Então, tem curiosidade, quer saber mais? Clica no link do Fluxo, faz seu cadastro, que o pessoal vai te ligar para vocês poderem conversar e tirar as dúvidas, entender como funciona, como é o pagamento, essa coisa toda. Espero que tenham gostado aqui de participar do vídeo comigo. Se gostaram, manda o feedback depois,
o pessoal do Venda Produção do Dia, vai ser legal para poder saber que vocês gostaram ou não. E aí é bom, se vocês quiserem outras lives aqui comigo, vai ser uma alegria para mim poder participar com vocês. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Quem gostou, faz o joinha. Quem não gostou, fica quieto. Agora eu não quero receber críticas. Estou brincando, gente? Estou brincando. Ai, ai. Então é isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e vão para cima. E lembrem, vocês não chegaram lá ainda, dá para chegar. Vai errar. Vai dar muito errado. Vocês vão corrigindo, vão acertando. E vão ganhando dinheiro. Vai continuar aprendendo. E aí, o jogo segue. Você está ganhando 80 mil por mês, está errando. Vai corrigindo os erros e vai seguindo. Então não é, vou fazer para ver se dá certo. Não, eu vou fazer até dar certo. E vai para cima. Todo mundo pode chegar lá. Agora é ralação. Tem que ralar. Beleza, pessoal? Fique com Deus e vamos para cima. Vamos atrás da vida que a gente sonha pra gente. Tchau, gente. Fique com Deus.